Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sport Server. Já sabe, estamos na Apple, no YouTube e também no Spotify. Vamos falar de futebol com um dos grandes nomes nacionais da gestão desportiva. Só para não me enganar, passagens no Fenerbahçe, a mais recente, PAOK, Hajduk Split, em Portugal, em Leixões, Famalicão, no mágico Estoril de Marco Silva, um convidado que queria ter aqui já há bastante tempo, aquilo que representa... e também por aquilo que se calhar não conhecem em Portugal e deviam conhecer quem de facto não acompanha tão a sério o futebol, vai só acompanhando, mas temos aqui um dos grandes nomes da gestão desportiva. Falo de Mário Branco, que está aqui, e começo por aí. Eu sei que um trabalho de diretor desportivo é um trabalho de sombra, não é? O objetivo final é mesmo, são os títulos, são as contratações que depois dão esses títulos, todo um trabalho por trás, mas eu acredito que se calhar podia e devia haver mais reconhecimento ao trabalho que o Mário tem feito, nomeadamente lá fora. O do Estoril é um trabalho exemplar. Pergunto se é algo que o preocupa, se também gosta de estar na sombra, como é que é? Antes de mais, obrigado por estar aqui. Não, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui. Obrigado também pelas palavras introdutórias, acho que são demasiado elogiosas para quem eu sou. E queria agradecer às Sports Tailors e também aqui ao Final Cut pelo convite. Não, eu acho que o pódio deve ser sempre para os jogadores, para os treinadores, para os presidentes, para os proprietários. Nós temos que fazer o nosso trabalho behind the scenes, atrás da cortina, porque normalmente, e hoje em dia, o diretor desportivo acaba só por ser mediático quando as coisas correm mal. Acho que agora é uma tendência recente que muitas vezes, quando não existem resultados, o treinador mantém-se e o diretor desportivo é mudado, porque nomeadamente são clubes, são organizações onde o diretor desportivo tem alguma imposição em termos de estratégia desportiva e acaba por muitas vezes pagar, obviamente pelos resultados que não aparecem. Eu acho que o reconhecimento é uma palavra demasiado grande para estarmos preocupados com ela. Acho que o reconhecimento tem que ser dos nossos pares, daqueles que trabalham connosco diariamente, daqueles com os quais lidamos, daqueles que eventualmente são parte integrante do projeto em que estamos inseridos. Não vejo isso como o reconhecimento público seja algo que a mim me motiva, e o Nuno disse também agora aqui na introdução. Muitas pessoas sabem quem é o Mário Branco, mas não conseguem identificar a cara que está por trás do nome. E isso não me preocupa minimamente. Não me preocupa minimamente porque o meu trabalho, como disse, tem que ser reconhecido pelos meus pares. É verdade que em Portugal, pelo facto de eu nunca ter trabalhado numa estrutura num clube com uma dimensão maior do que o Leixões, ou do que o Estoril, ou do que o Famalicão, as pessoas provavelmente não me conhecem muito bem, mas acaba por ser interessante que num país com 10 milhões de habitantes, eu sou um anónimo cidadão e estou muito bem com isso, mas num país com 100 milhões de habitantes como a Turquia, às vezes é difícil para mim andar na rua. Por isso também é a beleza do futebol em função da realidade e no contexto em que estamos inseridos. E já vamos aqui à parte do contexto português, que eu acho que é um contexto, se calhar, ingrato para o diretor desportivo. E há uns tempos falava com o Luís Miguel Henrique sobre a estrutura do futebol, da ligação, uma ligação muito... um binómio treinador-presidente, presidente que tem muito tomar as rédeas e basicamente tratar tudo com o treinador, e o diretor desportivo às vezes calhar fica ali naquela sombra, mas já lá vamos. Quer começar, falou na Turquia, como é que descreve a experiência do Fenerbahçe, um dos maiores clubes da Turquia? Esteve na Grécia, foi campeão pelo PAOK, um feito extraordinário para um clube que não ganha. Aliás, o Olympiacos é o crónico vencedor, e vencer com o PAOK é um feito. Já lá vamos à Grécia, mas e só por aqui vem aquilo que eu quero falar, muitas perguntas. Como é que foi essa experiência no Fenerbahçe? Experiência fantástica, um clube de uma dimensão enorme, mundial, um clube com 35 milhões de adeptos, tanto não só na Turquia, mas também de diáspora turca, que está espalhada pelo mundo, essencialmente no centro da Europa. Não há comparativo, se nós olharmos para a realidade portuguesa, não há qualquer tipo de comparativo. Aqui, obviamente, nós sabemos que os três grandes absorvem quase 100% do território em termos de adeptos, mas na Turquia é um clube supernacional, é um clube que tem uma dimensão enorme, é um clube que, se eventualmente conseguir sustentar
resultados desportivos europeus de alguma dimensão, consegue ser facilmente top 20, top 30 na Europa. É um clube de Champions League, mas que infelizmente, por causa do coeficiente da Turquia, tem algumas dificuldades nos últimos anos de conseguir jogar a esse nível. Mas foi uma experiência muito boa, uma experiência muito enriquecedora. Um clube com muita capacidade de desenvolvimento. Ou seja, normalmente nós aqui em Portugal temos a tendência, a Turquia é um mercado de fim de linha, a Turquia é um golden retirement, uma reforma dourada para alguns jogadores, para alguns treinadores que só vão lá numa determinada fase já de ocaso da carreira. Mas, por exemplo, mais recentemente eu consegui, modéstia à parte, convencer o José Mourinho, aos 61 anos de idade, a ir para a Turquia, depois de ter trabalhado sempre nas Big Five, e para além das Big Five só obviamente aqui em Portugal, ou seja, o único passo Sim. do Mourinho para além do Top 5, para além da Série A ou da Premier League, foi em Portugal, ou agora também na Turquia, e isso também dá para entender a capacidade que o futebol turco tem a nível de atração de talento, capacidade que tem ainda para desenvolver. Há muita coisa ainda tem que ser desenvolvida, mas uma das coisas que me orgulho nestes 3 anos que tive no Fenerbahçe, que é um feito, porque não há nenhum estrangeiro no futebol turco que consiga durar 3 anos numa posição executiva de destaque, mais ainda num clube com a dimensão do Fenerbahçe, que é o maior clube turco. Nós aqui, na Europa Ocidental, temos a ideia do Galatasaray, porque o Galatasaray ganhou competições europeias, ganhou uma taça UEFA, ganhou uma supertaça europeia na viragem do século, mas o Fenerbahçe na Turquia é o clube com mais adeptos. Muito próximo do Galatasaray, sim, mas é o clube com mais adeptos. E por isso também tem uma pressão maior, porque já não ganha há alguns anos. Há 11 anos que não consegue ganhar o campeonato, que é a maior seca da história. E isso também, obviamente, acaba por limitar muito a capacidade do clube poder fazer um desenvolvimento estruturado. Ou seja, nós temos que fazer ao contrário. Temos que primeiro ganhar para depois estruturar. E isso tem levado com que as coisas nos últimos anos não tenham corrido provavelmente da maneira que toda a gente ambiciona, muito embora o que se tenha feito nos últimos 3 anos no Fenerbahçe, por exemplo, em termos de pontuação, o Fenerbahçe, com os pontos que fez nos últimos 3 anos, teria sido campeão nos 10 anos anteriores. Sim. Agora, um Fenerbahçe e um Galatasaray tão fortes que acabam com 30 pontos de avanço sobre o terceiro classificado. Acaba por desvirtuar um pouco a competição. Como é que se e já lá vamos, eu sinto que provavelmente se calhar não pôde fazer as coisas bem como queria fazer, por falta dessa paciência, né, que existe num clube que não ganha há largos anos. Mas como é que se lida com a imprensa turca, sendo o Fenerbahçe o maior clube da Turquia, não é? Provavelmente também terá imprensa, não digo localizada, mas específica para o Fenerbahçe, para os adeptos do Fenerbahçe. É fácil lidar com a imprensa turca? Não, lida-se de duas maneiras. A primeira é não lendo e a segunda é não entendendo. Mais fácil? É mais fácil o facto de não falar a língua, também muitas vezes é uma vantagem. Eu tenho sempre tendência a tentar adaptar-me da melhor maneira possível à realidade e ao contexto onde estou a trabalhar. Aconteceu isso na Croácia, aconteceu na Grécia, aconteceu também agora na Turquia. Tento pelo menos dominar o básico da língua, o básico essencial, não para ter este tipo de conversa como temos agora, mas para ter uma conversa. Não é fácil. Não é fácil, e obviamente à medida que a idade também vai avançando, o cérebro também começa a ficar um pouco cansado de tantos vocábulos em idiomas diferentes. Eu falo 6 idiomas fluente, depois um bocadinho de grego, um bocadinho de croata, um bocadinho de turco, e acaba por às vezes ser uma amálgama de idiomas. Mas para além disso, relativamente à pergunta diretamente, a imprensa turca tem um problema. A percepção na Turquia, em termos desportivos, em termos de futebol, vai muito para além da realidade. Ou seja, não interessa qual é a realidade, mas se a percepção for A, a realidade é A. Não será nunca a realidade de B. E isso causa alguma dificuldade. Eu, por exemplo, fui durante algum tempo um alvo, porque nunca nenhum estrangeiro esteve numa posição de destaque durante tanto tempo, no maior clube turco, com um presidente, o Ali Koç, o presidente do meu clube, que é provavelmente uma das pessoas mais importantes da Turquia a nível social, a nível económico, provavelmente a seguir ao presidente da Turquia, o Sr. Erdogan. É o meu presidente do Fenerbahçe, uma das pessoas mais importantes, é da família com maior capacidade financeira do país, é dono de 6 das 10 maiores exportadoras do país, ou seja, uma pessoa que tem uma amplitude e uma dimensão importante, mas que infelizmente não tem conseguido transplantar essa realidade de sucesso que tem nas suas empresas
para o clube, e também se calhar a culpa é minha, porque eu tive também 3 anos e infelizmente não consegui mudar completamente o que queria mudar. E então para a imprensa nós muitas vezes somos um alvo, e hoje em dia, como entende melhor que eu, já não temos a imprensa e o mídia tradicional, não é? Não tínhamos a mídia tradicional antes, as rádios, eram os jornais, agora com as plataformas digitais que temos, qualquer o wannabe jornalista diz meia dúzia de coisas e escreve meia dúzia de coisas no X ou no Instagram ou uma coisa assim. Se antes já era difícil. Se antes já era difícil, agora é muito pior. E na Turquia, obviamente, para ter um bocadinho de pódio, as pessoas dizem o que querem e escrevem o que querem. Eu, muitas vezes, o departamento jurídico do meu clube dizia-me: Mário, temos que processar estas pessoas. Eu disse: não vale a pena, porque isto é só dar mais espaço a pessoas que não merecem. Então não é fácil lidar com a imprensa turca. Agora, depois de alguns anos, já comecei a entender com quem falar e quando falar, mas sempre sobre o escopo do clube, ou seja, sempre alicerçado no departamento de comunicação do Fenerbahçe, mas não é fácil lidar com a imprensa turca, mais ainda na altura das transferências, porque todos os dias saem coisas que não são minimamente aproximadas com a realidade, mas que acabam por criar ilusão nos adeptos. E quando se cria ilusão nos adeptos e não se consegue fazer alguma coisa, ou seja, acabam por ter uma sensação de fracasso de uma coisa que nunca foi sequer aproximada da realidade. E essa é a maior dificuldade do futebol turco, especificamente também do Fenerbahçe, porque o facto de não se conseguir ter ganho a Superliga nos últimos 11 anos faz com que essa ansiedade, essa pressão de ganhar esteja muito alicerçada também nos nomes que os adeptos gostam. Então muitas vezes acabam-se por ter nomes que são perfeitamente ridículos, que não têm capacidade no momento de... Desculpe interromper, usam a imprensa, os agentes usam muito o nome do Fenerbahçe e de outros clubes turcos, porque quem olha de fora, na Turquia há dinheiro, diz, não, os clubes têm dinheiro, e sentiu isso, que se usa muito o nome do Fenerbahçe, por exemplo, para valorizar um jogador que nem sequer está na órbita do Fenerbahçe. Usam a toda hora. E usam uma coisa que ainda é pior, que é sempre que nos sugerem um jogador, ou querem falar connosco sobre um jogador, ou nós procuramos o agente ou o jogador, dizem sim, mas também já o Galatasaray, o Beşiktaş já tentou. E muitas vezes eu até dizia, então pronto, deixe ir para lá, porque há essa ideia de tentar inflacionar o preço usando o nome dos rivais, mas é óbvio que também temos que entender que hoje em dia a Turquia, em termos económicos, provavelmente será o top 4, top 5 da Europa, porque se compararmos a França sem o Paris Saint-Germain, todo o resto do campeonato provavelmente é inferior ao que os grandes da Turquia conseguem fazer em termos financeiros. Por isso, tirando a Premier, a Bundesliga, a Liga Italiana e a Liga Espanhola, com todo o respeito pelos grandes, não é? Porque o Real Madrid obviamente é estratosférico, o Atlético também, o Barcelona também, mas os outros, já a Liga Turca ao mais alto nível pode-se bater com eles. Por isso é verdade que a Turquia tem uma capacidade financeira grande, mas há também depois o problema de que qualquer profissional olha primeiro para as top 5 e só depois, não tendo as top 5, é que consegue equacionar a possibilidade de ir para a Turquia. E depois temos o problema dos timings. A Turquia, como não tem ainda um coeficiente interessante na UEFA, muito embora o Fenerbahçe nos últimos 3 anos tenha sido o clube turco que mais pontos fez na UEFA, as equipas de topo normalmente têm que jogar pré-eliminatórias. Este ano não, o Galatasaray, felizmente para eles, ganhou o campeonato e vai entrar diretamente na Champions, mas o Fenerbahçe tem que jogar, tal como por exemplo o Benfica. A terceira pré-eliminatória da Champions League, que é 5 e 6 de agosto. E com o calendário tão comprimido como está neste momento, com o Mundial de Clubes a acabar teoricamente a 13, 14, 15 de julho, as equipas de topo, que normalmente são aquelas que chegam ao final de um certame desta dimensão, são aquelas que criam o efeito dominó nas transferências. São aquelas que começam a gastar os 100 milhões, e depois quem recebe 100 acaba por gastar 10, quem recebe 10 acaba por gastar 1, e isto cria o efeito dominó, que para a Turquia é difícil de acontecer num momento precoce da janela, porque os grandes ainda não contrataram, mas a Turquia já está a jogar pré-eliminatória das competições europeias. Isso muitas vezes faz com que os clubes turcos tenham que gastar ainda mais do que devem e do que podem para conseguir atrair talento num momento precoce da janela. Mas depois também existem coisas fora do normal, que foi, por exemplo, quando no ano passado, no final das janelas de transferências europeias,
O Osimhen teve um problema com o Nápoles e depois de fechar a janela em Itália e no resto da Europa e de não ter sido inscrito na Série A. Nós, Fenerbahçe, que tínhamos contratado o En-Nesyri ao Sevilha, que tínhamos o Dzeko, que tínhamos já os 3 pontas de lança perfeitamente definidos, vimos o nosso rival, de um momento para o outro, trazer um jogador que é um jogador maior do que o futebol turco, neste momento, obviamente em termos de dimensão, um jogador que ninguém esperaria que estivesse no futebol turco, e que acabou por fazer com que a balança do campeonato pendesse para o lado do Galatasaray. Por isso a Turquia tem esse tipo de subjetividade, que às vezes é difícil de contornar, se quisermos montar um projeto que seja estruturado e dinâmico. Um exercício prático, e já voltamos aqui à Turquia. Pergunto, este Mundial de Clubes, eu ontem, e estamos a gravar este podcast só para situar os nossos ouvintes, que no dia seguinte há a participação, no dia em que o Benfica se estreia com o Boca Juniors, e no dia seguinte há a participação do Palmeiras, do Porto com o Palmeiras, e alguém dizia, na transmissão, dizia que não sabemos bem se esta época já acabou e se é o final desta época ou se é o início da próxima. Estamos aqui neste limbo. Isto é um pesadelo de um diretor desportivo. Esta situação neste momento em que estes grandes clubes neste momento estão a viver, em que já fazem mercado, mas ao mesmo tempo ainda não, as grandes transferências ainda não aconteceram, e ao mesmo tempo há clubes que têm a pré-temporada, têm as pré-eliminatórias, por exemplo, no caso do Benfica, né? Pré-eliminatória da Champions, Supertaça, os jogadores já foram de férias um período, agora provavelmente vão outro. Como é que um diretor desportivo lida com este tipo de situação? Não, acabou por dar o exemplo concreto. O exemplo do Benfica é o exemplo paradigmático. Ou seja, o Benfica, por não ter sido campeão em Portugal, é obrigado a jogar a pré-eliminatória da Champions, a terceira e eventualmente o play-off. Até poderá ser, curiosamente, adversário do Fenerbahçe nesse sentido. E para o Benfica é muito complicado, porque o Benfica terminou o campeonato, por acaso este ano com o calendário até foi um bocadinho benévolo nessa época, porque o campeonato acabou relativamente cedo, 16 ou 17 de maio, ou seja, deu a possibilidade dos jogadores descansarem um pouco, mas o Benfica teve ainda a Taça de Portugal, ou seja, durou mais uma semana, foi 24 ou 25 de maio. O Benfica provavelmente deu alguns dias de férias a alguns jogadores. Os que não foram às seleções conseguiram eventualmente ter um descanso maior. Os que foram às seleções, que são grande parte dos jogadores do Benfica, seja das seleções A ou as seleções sub-21, tiveram que entrar no registro de seleção. Saem do registro de seleção, voltam a entrar no registro de clube. Acho que é mais difícil propriamente para os treinadores neste momento, para os diretores desportivos, porque não é uma pré-época, porque estás no final da época, não podes obviamente dar muita carga porque vens de 50, 60 jogos. Tens que estar ao mais alto nível em termos fisiológicos, mas vais ter jet lag de 10 ou 11 horas quando fores para os Estados Unidos. É um pesadelo mais para a área técnica e da performance do que propriamente para os diretores. Para os diretores será, eventualmente, para o Rui Pedro Brás ou para o Rui Costa, quando tiverem que fazer o mercado. Se o Benfica, e esperemos como portugueses, tanto o Benfica como o do Porto, consigam pelo menos chegar à fase eliminatória do Mundial de Clubes, que será sempre bom para Portugal e para o desporto português, vão acabar no início de julho. Vão ter que dar férias aos jogadores, mas normalmente uma pré-época terá que ter 5, 6 semanas. Se o Benfica jogar 5, 6 de agosto, vai ser complicado. Entretanto, os contratos que terminam a 30 de junho, eu penso que o Benfica já terá garantido que mesmo que termine em 30 de junho, porque desde a pandemia que os contratos têm uma cláusula que a época só acaba quando realmente acabar. Sim. Por isso, neste momento, o Mundial de Clubes é tido como época 24-25 e não 25-26, mas depois o mercado do Benfica vai ser um mercado exigente. E não só o mercado, como é que vão chegar os jogadores que jogaram toda esta época? Porque vão chegar, eventualmente, aqui 2 semanas antes, 3 semanas antes da pré-eliminatória da Champions. Depois o Benfica também, obviamente, terá um mercado limitado, economicamente, penso eu, pela entrada ou não na fase de Liga da Champions, porque, obviamente, em Portugal isso significa, grosso modo, uma verba na ordem dos 40 a 45 milhões de euros, verba direta. E então o diretor desportivo tem que neste momento ter vários planos. Tem que ser dinâmico, tem que entender a dinâmica do mercado, eventualmente vai ter que olhar para outro tipo de mercados, para equipas que eventualmente que não tenham não tenham tido este tipo de calendário tão exigente, eventualmente jogadores que já tenham tido algum tempo de férias e que possam integrar a pré-época mais cedo, mas eu acho que o Benfica,
e o Futebol Clube do Porto e as equipas que estão no Mundial de Clubes, obviamente já estariam preparadas para isso, pelo menos deveriam estar preparadas para isso, e têm que agir rapidamente. Sim, tiveram tempo para se preparar. Voltando então aqui à experiência na Turquia, sai de consciência tranquila ou sente que ficou algo por fazer? Saio de consciência muito tranquila, porque dei na realidade 3 anos da minha vida ao Fenerbahçe. Acho que respirei Fenerbahçe durante 3 anos, mas saio com a sensação de que devia ter feito mais. Não que devia ter feito mais, mas que devíamos ter ganho o campeonato. Uma coisa que custou-me, porque acho que fizemos tudo bem para poder ganhar o campeonato. Ou seja, fizemos tudo bem, mas acabamos por não ter essa capacidade. No meu primeiro ano com o Jorge Jesus, acabamos por ganhar a taça, que é o único título que o atual presidente tem desde que está na cadeira de direção. No ano seguinte ao Jorge Jesus, com o Ismael Kartal, um treinador turco, fizemos 99 pontos, marcámos 99 golos, só perdemos um jogo em todo o campeonato, perdemos menos jogos que o campeão em si mesmo, só perdemos um jogo em casa com o Trabzonspor, porque jogámos com 10 jogadores. Mais ninguém nos ganhou durante esse ano, mas não ganhámos o título porque o nosso adversário fez 102 pontos, ou seja, chegámos à última jornada com hipótese de ser campeão e acabámos por não conseguir. Este ano com o José Mourinho a mesma coisa, com o José Mourinho, com jogadores importantes, com jogadores com experiência de vencer, de ganhar ao mais alto nível. O Dzeko, que jogou a final da Liga dos Campeões e que na semana seguinte assinou pelo Fenerbahçe, os jogadores que vinham do Manchester United, de contextos que estão habituados a ganhar com pressão grande, e acabámos por não conseguir ganhar o campeonato. Ou seja, no fundo, é um sentimento agridoce. Primeiro, obviamente, consciência muito tranquila, porque fiz o melhor que podia e sabia. Acho que consegui mudar de alguma forma também a perspectiva do futebol turco. Deixou de ser um futebol de fim de linha, pelo menos o meu Fenerbahçe, e acabou por ser também um clube plataforma. Nos meus 3 anos vendemos jogadores para a Itália, para o Nápoles, vendemos para o Manchester United, Inglaterra, vendemos o Arda Güler para o Real Madrid. Ou seja, da Turquia para o Real Madrid é uma coisa que não há muito mais acima do Real Madrid, provavelmente. Há quem diga que é o maior clube do mundo, até pelo número de Champions que detém. Acabámos por a transferência mais alta da história do Fenerbahçe, que foi o Ferdi Kadioglu, que foi para o Brighton. Ou seja, fez as coisas bem, ao nível de estruturação do clube para ser um clube melhor e mais forte. Mas os adeptos provavelmente neste momento estão zangados comigo, porque nós em 3 anos não ganhamos o campeonato. E esse é obviamente o amargo de boca que fica, porque acho que era o que me faltava. E se calhar também por isso, eventualmente já atalhando para uma pergunta que terá, se calhar por isso é que eu também decidi sair. Eu tinha mais um ano de contrato com o Fenerbahçe, mas achei que neste momento eu e o Presidente já tínhamos visões dissonantes do que deveria ser a próxima época. Ou seja, a minha ideia de poder tentar ganhar era provavelmente um bocadinho diferente da dele, e eu então decidi sair, porque nisso a minha dignidade profissional normalmente não tem preço. E eu entendo que existe uma hierarquia, existe uma pirâmide hierárquica, e o presidente ou o proprietário manda. E se o presidente tem uma determinada ideia, eu obviamente tinha outra. Custa-me porque deixei o meu querido amigo José Mourinho para trás, porque fui eu que o convenci a ir para o Fenerbahçe, mas achei que era o melhor para a minha carreira neste momento, sair e pensar num novo projeto. Como é que é trabalhar com José Mourinho e de um amigo, como já disse? As palavras, os elogios, os grandes elogios que lhe fez, como é que os recebeu? Primeiro, um ponto prévio. Eu não conhecia o José Mourinho antes de começarmos a trabalhar. Ou seja, eu conhecia o José Mourinho como adepto de futebol. E para mim era sempre uma personalidade distante, porque o José Mourinho, quer se queira, quer não, é um dos 5 maiores treinadores da história do futebol, até pelos títulos que tem, por tudo que já marcou. Obviamente é uma lenda do futebol português, também como é o Jorge Jesus. E eu não o conhecia. Por isso, toda esta relação que desenvolvemos foi uma relação que começou na área profissional e que agora, obviamente, se transportou também, de certa forma, para a área pessoal. E a primeira vez que falei com ele foi quando o tentei desafiar para o projeto de Fenerbahçe, e depois tivemos várias reuniões pessoais, e foi aí que eu comecei a conhecer o José Mourinho, treinador, mas depois, durante a época, obviamente, também conheci o José Mourinho, o homem. E a verdade é que fiquei muito surpreendido com as palavras que ele teve a amabilidade e a gentileza de me dirigir, porque sinceramente não estava à espera. Mas acho que também é fruto de tudo aquilo,
não que lhe dei a ele, mas que eu dei ao Fenerbahçe. É a minha forma de trabalhar. Eventualmente, se perguntar a mesma coisa ao Jesus ou ao Ismael Kartal, eles vão dizer o mesmo, porque eu sou sempre muito direto, sou sempre muito frontal. E o Jorge, neste caso o José Mourinho, provavelmente quis ter aquela amabilidade, porque ele continuou e eu saí. Mas foi algo que me tocou, e é algo que obviamente vai sempre marcar a minha carreira, mais a título pessoal do que a título profissional, porque o que interessa aqui são o que nós fazemos, e obviamente os adeptos vão dizer: mas o Mourinho dirigiu estas palavras todas, mas este senhor, Mário Branco, não ganhou o campeonato na Turquia. Por isso, conta para mim, conta para a memória futura, mas para a minha realidade é diferente. Daquilo que eu sei, daquilo que já ouvi e depreendo, que o Mário trabalha sempre no limite e no rigor, máximo rigor. O José Mourinho dá-me ideia do mesmo, não? O rigor, tudo ao pormenor, tal como Jorge Jesus. É fácil, não é obrigar, mas é fácil habituar os outros ou exigir aos outros esse rigor máximo que quer o Mário, quer, por exemplo, o José Mourinho, até o Jesus também tem. Não é fácil, mas ainda no registro, como é o registro do futebol turco. E da Turquia em si mesmo, obviamente. Um país muçulmano, com características sociológicas completamente diferentes daquelas que temos aqui em Portugal, ou aquelas que eu tive na Croácia, mas já mais aproximadas daquelas que eu tive na Grécia. Por isso, para mim, não foi uma grande diferença ter de trabalhar com esse tipo de pessoas. Mas eu tenho também que fazer justiça ao trabalho dos treinadores portugueses. Nos últimos 5 anos, o Fenerbahçe, 5, 6, teve 3 treinadores portugueses. Teve o Vítor Pereira, que passou em 2 momentos diferentes no Fenerbahçe. Depois teve o Jorge Jesus e o José Mourinho. E o Vítor Pereira obviamente não teve possibilidade de trabalhar. Cheguei no ano seguinte, ele saiu a meio da época, e no ano seguinte cheguei eu com o Jorge Jesus. Mas posso dizer que a imagem do treinador português na Turquia é uma imagem de extrema organização, extremo rigor, extrema exigência ao nível dos pequenos detalhes que circulam o futebol. E isso, para mim, é muito importante, porque nós, independentemente dos títulos, nós temos que deixar legado em termos de organização. E a verdade é que começou com o Vítor Pereira, mas depois eu pude experienciar com o Jorge Jesus e com o Mourinho. O Jorge Jesus é extremamente exigente. Leva a exigência a níveis indescritíveis, mesmo quando estamos a ganhar. E isso é muito bom, porque às vezes nós sentimos naquele momento um pouco desconfortáveis, porque estamos a ganhar 4-0 e estamos com 7 vitórias consecutivas, e ele está constantemente a exigir de todos nós significa jogadores, diretores, staff, sempre muito mais, sempre exigir muito mais. O Mourinho também, e também muito metódico, ou seja, muito organizado ao nível de cada passo e de cada departamento e da forma como as coisas têm que ser organizadas. Ambos, tanto o Jorge Jesus como o Mourinho, com muita memória descritiva de como as coisas devem funcionar à maneira deles. E isso é muito importante, porque nós acabamos com isso por chocar numa realidade que não estava habituada a isso, e tivemos dores de crescimento também, muitas pessoas que reagiram mal a isso, e tivemos que também treinar o staff local, muitas vezes, como na situação de que o mais forte sobrevive e o mais fraco cai, tivemos que aliviar a carga, algumas pessoas que tiveram que sair. E acho que neste momento, e uma das coisas que o presidente, o Ali Koç, o presidente do Fenerbahçe, diz, que o treinador português é de uma extrema implicação em termos laborais, que é um workaholic, que dos treinadores que teve são aqueles que têm mais preocupação com o detalhe. Isso é algo importante, porque isso, como lhe disse, é o legado que nós deixamos. E obviamente também a capacidade de desenvolvimento que tanto o Jorge Jesus como o José Mourinho conseguiram criar no próprio staff local. Neste momento, após a minha saída e a saída do Jorge Jesus, e agora com a continuidade do José Mourinho, o staff que nós encontramos dentro do Fenerbahçe, a organização do Fenerbahçe a nível de futebol é muito melhor do que aquela que tinha há 3 anos atrás. Falou de Mourinho, de Jesus, já trabalhou com o Marco Silva, Abel Ferreira, penso que faltará o Ruben Amorim. Não é um privilégio de que muitos possam orgulhar. Pergunto-lhe aqui, e sem
sem procurar aqui algum tipo de vaidosismo. Acredito que também foi importante para os treinadores, como eles foram importantes para si, e pergunto-lhe se no Marco Silva, quanto ao Marco Silva, porque foi se calhar aquele que apanhou há mais tempo, não é? O Marco Silva, ele a começar, e o Mário também, se calhar no seu início, se esperava que ele estivesse no patamar onde está, e quiçá se calhar já devia estar no patamar ainda acima. Sem ser imodesto, obviamente o que eu aportei para os treinadores, basta ver o que o José Mourinho escreveu. Sim. Voltando um bocadinho atrás, acho que pronto, eu dou sempre muito de mim. Costumo dizer aos treinadores no início que normalmente nós não podemos nunca ser muito amigos, porque a emoção nunca se pode sobrepor à razão. Mas obviamente com personalidades tão grandes como a do Jorge Jesus e como a do José Mourinho, para mim eu era quase um fã a trabalhar com os ídolos. Não tenho qualquer tipo de pejo em admitir isso, porque foram pessoas que me marcaram muito. Aprendi muito com os dois. E obviamente pela idade e pelos momentos da carreira deles também, obviamente era eu que estava a aprender com eles e não o contrário. E no fundo eu paguei mais com transpiração para poder aprender com a inspiração que eles tinham. No caso do Marco foi diferente, porque eu cheguei ao Estoril em junho de 2012 e o Marco tinha começado a ser treinador principal em novembro de 2011, ou seja, o Marco tinha pouco mais de 6 meses de treino, tinha feito uma época extraordinária, pegou no Estoril em 15º na segunda liga, teve 20 jogos sem perder, ganhou 15 jogos consecutivos e acabou por subir divisão. Ou seja, naquele momento, eventualmente eu tinha mais experiência como diretor desportivo do que o Marco tinha como treinador. Sim. Eu já tinha tido experiência em Leixões, já tinha vindo no estrangeiro, tinha estado na Roménia, ou seja, e cheguei a um projeto em que não nos conhecíamos. Na altura a propriedade era a Tráfico, uma empresa brasileira que já não existe, que me detectou e que me pediu que viesse para um projeto, que me explicou o projeto, que aquilo era um projeto na altura, se lembram bem, era muito vocacionado de transplantar a realidade brasileira para Portugal, e as coisas não estavam a correr bem. Quando os gestores brasileiros deixaram, no fundo, o projeto mais na mão do Marco durante algum tempo, e depois também, felizmente, comigo e com outras pessoas que tiveram no projeto, como o Tiago Ribeiro e o João Ribeiro, que foram muito importantes, nós acabamos por conseguir transformar o projeto que a propriedade queria e adaptá-lo à realidade portuguesa. Porque nós aqui temos sempre um problema, nós temos sempre muitos estigmas, que era o Estoril, com todo o respeito, sem qualquer tipo de xenofobia, era o Estoril dos brasileiros, depois era o clube X dos chineses, era o clube Y dos não sei quê, e nós em Portugal funcionamos um bocadinho assim. Não que sejamos nacionalistas, mas nós temos um futebol tão bom e uma nacionalidade que exporta tanto que muitas vezes não entendemos o que é que nós importamos. Mas eu aí comecei a ver as coisas de uma forma diferente, porque eu também sou um imigrante e não quero que me tratem a mim no estrangeiro como eu não gostaria de tratar as pessoas, os imigrantes em Portugal. Mas uma parte, então nesse caso, com o Marco acabámos por crescer muito os dois. Acho que eu o ajudei muito, ele também me ajudou muito. Fizemos os 2 melhores anos da história do Estoril. Sim. Ou seja, o Estoril, quando nós chegámos, vinha nos anos anteriores, a última passagem na Primeira Liga tinha sido uma subida e uma descida. As duas últimas até, subida-descida. Nós ali conseguimos fazer, eu 4 anos consecutivos, o Marco só 2, que depois deu o salto para o Sporting, mas já na altura se percebia que o Marco era diferente. Eu até começava a brincar com ele e se ele ouvir isso vai ficar zangado comigo, que eu disse, pá, tu eras um jogador mediano, mas vais ser um treinador top. Porque eu lembro-me dele quando jogava, porque ele também jogou no Norte, eu sou do Porto, e ele também jogou no Salgueiro, jogou no Rio Ave, e eu lembro-me bem dele nessas alturas. E o Marco já se percebia que tinha condições para algo diferente, e provavelmente já devia estar a um nível diferente, mas também ele tentou sempre pautar a carreira dele por passos muito, muito bem dados. Na altura eu recordo-me, isso provavelmente não será uma indiscrição, mas ele teve uma possibilidade de ir para a Turquia há uns anos atrás, e para um clube grande, para um clube dos 3 grandes, e acabou por decidir ir por Fulham na Championship. Ou seja, financeiramente, obviamente ia perder, mas apostou na carreira. Num campeonato sem fundo, né? Com o Championship. Sim, então, o Championship é provavelmente o campeonato mais difícil do mundo. Dizem que é o 5º campeonato ou 6º campeonato, sim, a seguir às ligas grandes. E bem, porque o Marco, o que tem feito no Fulham, na subdivisão, com os orçamentos mais baixos, está sempre na primeira metade da tabela da Premier.
E sinceramente ainda não percebo como é que o Marco, mesmo na Premier, não teve outra oportunidade. Não consigo entender. Sim. Segundo vi nas notícias, teve um apelo grande agora também do Médio Oriente, mas mais uma vez resistiu aos petrodólares, como se costumava dizer há uns anos atrás, e parece-me que vai ficar no Fulham mais uma época, que eu acho que neste momento o Fulham já é pequeno para ele. E ainda teve o Abel, não é? O Abel que acaba por ganhar o primeiro título da carreira, e o seu campeonato nacional. Não, ele não foi campeão comigo. Não foi campeão consigo, já foi depois? Eu fui campeão no ano anterior. No ano anterior. Com o Razvan Luchescu. Eu chego e fomos então campeão. Ele não foi campeão? Não, ele não foi campeão. Então, campeão é só o Mar, ok. Não, no PAOK, sim. O PAOK só tem... O Abel, permite, o que o Abel faz e eu lembro-me, é que o Abel vai à Champions, eliminando... Não chega aí à Champions, né? Elimina o Benfica, mas depois cai na eliminatória seguinte. Elimina o Benfica e perde com o Krasnodar, que tinha eliminado o Futebol Clube do Porto na eliminatória anterior. Na terceira eliminatória, o PAOK elimina o Benfica, o Krasnodar elimina o Porto. E depois o Krasnodar elimina o PAOK. Com o Abel foi diferente. Provavelmente dos quatro é aquele que eu tive menor ligação. E já o conhecia muito bem dos tempos de jogador. Na altura eu cheguei ao PAOK em 2018-19 e o PAOK tinha ganho 3 títulos só na história. O último título tinha sido 35 anos antes, em 86, 87. E nesse ano com o Razvan Luchescu, o filho do Mircea Lucescu, acabámos por ganhar o campeonato. Em 30 jogos ganhámos 24, empatámos 6, sem derrotas. E ganhámos a taça também. Ainda hoje é conhecido pela Golden Double, a dobradinha dourada do campeonato, da história do futebol grego. E no final desse ano começa o boom, um certo boom da Arábia Saudita, e o Al Hilal, onde agora esteve o Jorge Jesus, exerceu a cláusula do Razvan Luchescu e ele sai a meio da pré-temporada. Ou seja, 2 dias antes nós viajamos para a Holanda para um estágio de pré-temporada. E na altura Pedro Martins no Olympiacos, Miguel Cardoso no EK de Atenas. E o dono do PAOK queria um treinador de potencial, um treinador português de potencial de futuro. Obviamente, há uma ligação muito grande do PAOK a Portugal, Fernando Santos, o Sérgio Conceição, que também foi jogador e criou um grande impacto, mas na altura eram treinadores que não... O Fernando Santos estava na seleção portuguesa, tinha acabado de ser campeão europeu. O Sérgio estava no Futebol Clube do Porto, e então a decisão foi negociar com o Sporting Braga e exercer a cláusula do Abel. E o PAOK eventualmente foi uma espécie de estágio, uma espécie de tirocínio do Abel no estrangeiro, porque foi a primeira vez que ele saiu do registro de estruturas muito organizadas como era o Sporting B e também depois o Sporting Braga B e a equipa principal do Braga, e acabou por chegar a meio da pré-época na Holanda, praticamente sem conhecer muito bem a realidade. Eu lembro que durante a primeira semana eu estava equipado ao lado do Abel no treino, porque estava a tentar fazê-lo, ou seja, a recuperar o tempo perdido. E a verdade é que tivemos um ano difícil. Porquê? Porque tínhamos ganho no ano anterior, tínhamos um benchmark, tínhamos uma comparação muito alta, que era ganhar o campeonato sem derrotas e ganhar também a taça, contra um Olympiacos que depois de ter perdido esse ano, ganhou nos 3 anos seguintes com o Pedro Martins. Pedro Martins acabou por ser tricampeão. E nesse ano com o Abel fizemos segundo no campeonato, fizemos meias finais da Taça da Grécia, em que fomos eliminados a 2 mãos pelo Olympiacos por causa de um golo fora de casa. Foi um golo fora de casa, ou seja, acabámos por fazer bem, mas o termo de comparação do ano anterior era tão alto que as coisas acabaram por não correr bem. Eu na altura terminei o contrato, decidi também não continuar, e o Abel continuou. Tivemos um ano difícil. Acho que o Abel também era demasiado jovem e não tinha ainda a experiência de trabalhar no estrangeiro numa dimensão em termos de pressão mediática diferente da portuguesa. A Grécia é muito parecida com Portugal em termos de geografia, o número de habitantes, etc. Também a dicotomia entre Atenas e Salónica, que era um bocadinho Lisboa-Porto. Mas ele acabou por... no primeiro ano sentir alguma dificuldade em adaptar-se, mas acho que conseguiu, através dessa experiência do PAOK, algumas defesas que lhe permitiram ter este sucesso retumbante no Palmeiras, que provavelmente talvez é o maior treinador da história do Palmeiras em termos de títulos, e se calhar vai ser
em termos de títulos, provavelmente o estrangeiro ou o maior treinador da história do futebol brasileiro recente, porque dificilmente alguém conseguiria igualar, e fico muito feliz por ele, como fico também muito feliz pelo Jorge Jesus, que também, obviamente, antes dele, Sim. tinha conseguido fazer algo extraordinário no Flamengo, ou seja, 2 treinadores portugueses de gerações completamente diferentes, com perfis completamente diferentes. Eu trabalhei com os dois e eu posso falar, eu costumo dizer que só consigo avaliar os treinadores depois de trabalhar com eles, porque nós à vista desarmada só conseguimos entender o que eles fazem no campo, não conseguimos entender o que eles fazem no dia-a-dia, e no caso deles os dois consegui entender o que eles fazem no dia-a-dia. São treinadores de gerações diferentes, com perfis completamente diferentes, mas conseguiram nos 2 maiores clubes brasileiros, pelo menos nos anos recentes, sucessos retumbantes. Ora, falámos aí de próximos passos e eu pergunto, que projeto é que procura neste momento e se Portugal é uma possibilidade? A verdade é que depois de 3 anos no Fenerbahçe eu quis parar um bocadinho, ou seja, precisei de respirar, porque falámos do calendário e eu nos últimos 3 anos tive sempre este problema, ou seja, uma época a acabar e outra praticamente a começar, e nós diretores esportivos não podemos ter verão, não é? O nosso verão é o verão de trabalho, quando toda a gente está teoricamente de férias, mas depois durante a época, pelo menos nos registros onde eu tenho estado, também não conseguimos ter férias porque temos que estar perto da equipa, ou seja, nós acabamos de trabalhar sempre 12 meses. E no fundo agora eu acabei por trabalhar 36 meses seguidos, então agora quis respirar um bocadinho. É verdade que felizmente apareceu uma proposta logo passado 2 dias. Apareceu uma proposta do Brasil que eu tive que recusar. Não era o momento ainda para aceitar, até porque ainda estamos, até por causa do Mundial de Clubes, num processo muito precoce na janela de transferências. Neste momento estou disponível para conversar, para ouvir, já me ligaram algumas pessoas. O facto de eu ter trabalhado 3 anos num clube tão grande, com tanta pressão, num país muçulmano, obviamente abre uma porta de mercados, no momento o mercado do Médio Oriente, que procura sempre profissionais europeus, ou seja, europeus ocidentais, mas com experiência num país muçulmano. Isso obviamente, provavelmente dar-me alguma vantagem competitiva no sentido de entender como algumas coisas se processam a nível de tradição, mas não quer dizer que eu me esteja neste momento a compartimentar depois da Turquia ir para o Médio Oriente. Estou a ver, estou a analisar. Portugal obviamente era algo que eu gostava, até por uma questão quase familiar, não é? Porque eu tenho um filho e uma filha e que não estão comigo sempre, que estão em Portugal. E nesse caso para mim era importante estar o mais perto deles possível, mas neste momento também não é que eu queira vir para Portugal, é perceber se há algum projeto em Portugal que me queira a mim. Eu na altura, quando saí do Estoril, depois dos 4 anos em que tivemos relativo sucesso, achei que provavelmente poderia ter uma oportunidade num passo acima do Estoril, com todo o respeito pela dimensão do Estoril, mas provavelmente não me reconheceram competência para isso, e eu então tive que procurar carreira fora, no Hajduk Split. Tentei sempre, admito que em ligas menores comparadas com a portuguesa, o Hajduk Split, o PAOK na Grécia, ou até mesmo agora o Fenerbahçe, muito embora o Fenerbahçe já em Portugal entraria diretamente pelo topo, mas tentei sempre procurar equipas que lutassem por títulos, que jogassem regularmente de competições europeias, que eu acho que é importante, porque temos uma panorâmica mais de 180 graus do que é necessário no futebol. E não vejo, neste momento, não sei que tipo de projetos em que Portugal podiam precisar de alguém como eu, mas não, já estive mais obcecado com isso. Houve uma altura na minha carreira que disse, não, porque eu tenho que ter uma oportunidade em Portugal, ao nível que eu acho que mereço. Neste momento já não tenho essa ambição. Acho que essa ambição vinha na minha parte romântica. Nós temos sempre uma parte romântica da nossa profissão. Eu neste momento, depois de tantas ilusões e desilusões, já estou numa parte muito mais pragmática. Por isso já não vi para Portugal, é algo que me agradaria, mas não darei o passo para nenhum lado de alguma barricada para poder ter uma determinada oportunidade. Acredita naquilo que eu disse há pouco, no sentido de que em Portugal as estruturas desportivas são muito fortemente caracterizadas por ser presidente e treinador, com a ausência do projeto desportivo e de um diretor desportivo que, de certa forma, define esse projeto, ou então que apenas o leva a cabo?
Concordo e discordo. Eu costumo dizer na brincadeira, até porque eu tenho a honra e o privilégio de muitas vezes partilhar a minha experiência na Portugal Football School, a entidade formadora que a Federação Portuguesa de Futebol, idealizada pelo André Seabra, faz relativamente à direção desportiva. E costumo dizer que muitas vezes os projetos em Portugal são presidencialistas ou, usando o neologismo, treinadoristas. Sim. E então muitas vezes o diretor desportivo acaba por ser um elemento secundário, digamos assim. Mas muitas vezes também é culpa do próprio diretor desportivo, porque veste esse papel, não é? há colegas e profissionais que aceitam ter o epíteto de diretor desportivo, mas depois não o exercem. Estão com a equipa, estão no banco, meia dúzia de coisas, mas não têm grande peso na estratégia. Não digo só não só no delinear, mas também no executar. Muitas vezes é só o executar. Sim. E há projetos com muito sucesso em Portugal alicerçados no presidente, e bem, e há projetos também em Portugal com muito sucesso alicerçados no treinador. Isto tem muito a ver com a qualidade intrínseca das pessoas. O que me parece é que não há uma definição e um estatuto de carreira de diretor desportivo em Portugal. E para lhe dar uma analogia, uma comparação muito fácil de entender, nós tivemos muito recentemente essa discussão em volta do Ruben Amorim, o facto de no primeiro e no segundo ano de Sporting, salvo erro, não ter o UEFA Pro e não poder estar no banco e estar alguém, e alguém com uma capacidade imensa como a do Ruben Amorim, mas que por não ter a licença não poderia ter determinados comportamentos tanto no banco, como na flash interview, como na conferência de imprensa, etc. Mas eu pergunto-lhe quais são os requisitos para ser diretor desportivo numa sociedade anónima desportiva, ou numa SEDUC, ou na Liga Portuguesa, na Liga Profissional. O silêncio. Não há. Não há. E muitas vezes quando eu dou Mas há muitos cursos de formação. Há entidades, neste caso até públicas, como a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portugal também tem a Liga Business School que faz uma pós-graduação muito interessante, que eu também já tive o privilégio de participar, e que forma, mas depois muitos dos candidatos vêm ter comigo no fim e dizem-me assim: Mário, pode-me explicar como é que eu posso ter uma oportunidade no futebol? E eu não lhes sei responder. Não consigo. Sim, não qual é o caminho, não é? Qual é o caminho? Eu agora, por exemplo, investi muito do meu tempo e dinheiro, a título pessoal, num Sport Director Program da UEFA, agora 2025. A UEFA pela primeira vez abriu um programa para diretores esportivos. Aceitou 35 diretores esportivos no ativo, e em 3 momentos diferentes, em março, abril e maio, em cidades diferentes da Europa, fez 4 dias de formação intensa para os diretores esportivos. E eu candidatei-me e fui aceito, e sou um dos poucos, dos 35 que tem essa formação, como o Tiago Lenho também, que esteve no Gil Vicente e que agora foi para o Mérida, e também como a Mónica Jorge, que foi diretora da Federação de Futebol Feminino, que também investiu parte do tempo dela, e também a Margarida Fonte, que é do Futebol Feminino do Sporting. Éramos portugueses que estávamos a representar Portugal nessa formação. Mas eu também perguntei ao UEFA: ok, nós estamos a investir tempo e dinheiro nisto, podemos utilizar quando? E a mesma coisa eu perguntei também à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga Portugal. Eu não me importo, e tenho muito prazer em participar em ações formativas, em partilhar um pouco da minha experiência, não é do meu conhecimento, da minha experiência, porque o facto de eu ter estado em tantos países dá-me alguma bagagem para poder pelo menos aprender o que não se deve fazer, e também e partilhar isso com os outros. E eu gosto de ajudar a formar para alguém eventualmente depois concorrer comigo para uma determinada posição. Não tenho problema nenhum nisso. Mas temos é que ter os mesmos requisitos e as mesmas possibilidades de chegar a um determinado local. E esse é o que me parece que em Portugal ainda não existe. Em Espanha há um curso da Real Federação Espanhola de Direção Desportiva que é necessário para exercer na Liga Espanhola. Em Itália é ainda mais rigoroso, porque, por exemplo, se for treinador e quiser tirar o curso de diretor desportivo, tem que entregar a licença de treinador e não pode ter as duas coisas, que me parece muito bem, para não haver qualquer tipo de zona cinzenta, nem o diretor olhar para o treinador como uma ameaça ou uma sombra, nem vice-versa. Mas, por exemplo, na Croácia, quando eu estive na Croácia, obrigaram o diretor desportivo a ter o UEFA Pro. E eu não tinha. Eu tenho o UEFA B, porque quis tirar o C e o B. Tive as aulas na Associação de Futebol do Porto para tirar o curso de treinador, para pelo menos entender como é que os treinadores também, obviamente, experienciam determinadas coisas.
e tive que ter uma reunião com o Comitê Executivo da Federação Croata para explicar: se vocês quiserem que o diretor desportivo tenha um UEFA Pro, vocês estão a promover que os treinadores que tenham fracassos depois possam ainda ser diretor desportivo. Não faz sentido. Porque o diretor desportivo, na minha concepção, é uma função muito mais de gestão do que uma função técnica. Pelo menos nos clubes onde eu tenho estado. Ou seja, clubes mais pequenos precisam de um diretor desportivo, como se diz em Portugal, aquele que tenha um bom olho, contrata bons jogadores. Ok. Mas a um determinado nível, ao nível de Liga dos Campeões, ao nível de orçamentos de 80, 90, 100 milhões de euros, nós somos responsáveis por 80, 90, 100 milhões de euros. Ou seja, o conhecimento técnico puro e simples do jogo não te ajuda quando a coisa vai para um registro em que estás ao mais alto nível em termos de negócio. Que tens que entender o cash flow, tens que entender como é que em determinadas situações podes ou não aceitar isto porque vais recorrer ao factoring e que juros é que vais pagar, e como é que vais entender o orçamento, como é que vais defender o orçamento perante a tua propriedade. Não é a mesma coisa de pensar, não, este gajo chuta bem com o pé direito ou pior com o pé esquerdo. Ou seja, temos que entender onde estamos. A um determinado nível faz muito sentido ter o diretor esportivo que recruta bem, que é um bom scout, mas a um nível mais alto da pirâmide começas a necessitar de ter determinadas valências, e basta ver os portugueses de topo que estão no estrangeiro, que tipo de formação e que tipo de valências é que têm. O Luís Campos, o Antero, o Tiago Pinto, sim, vem de um registro já, tirando o Luís que vem da área técnica, mas que depois se especializou noutras áreas. No caso do Antero Henrique, ou no caso do Tiago, a formação deles é uma formação que não vem exclusivamente da área técnica, que não vem de ser praticante, sim, ou de ter sido treinador, que é um bocado também o meu caso. Então nós temos também que perceber que tipo de diretor desportivo é que a nossa organização vai necessitar. Isso é a primeira. Depois, que tipo de formação tem esse diretor desportivo. E a terceira é aquilo que estamos a discutir agora. Que tipo de requisitos é que são necessários em determinada liga para ser diretor desportivo? E em Portugal, infelizmente, não existem. Por isso, quando me pergunta qual é o seu projeto em Portugal, gostava de voltar para Portugal. Gostava muito. Mas preciso saber quem precisa de alguém, sim, como o Mário Branco, ou se eventualmente o Mário Branco não tem capacidade para terminar tipos de projetos, que também pode acontecer. O que é que o alicia mais neste momento? Um desafio desportivo ou um projeto estrutural? Não existem projetos no futebol, é muito difícil. O desafio desportivo é sempre mais importante. O projeto é ganhar, não é? Acaba por ser... Foi um bocadinho o que eu lhe expliquei agora do Fenerbahçe. O meu projeto era ganhar. O projeto desportivo, ou seja, o desafio desportivo era enorme e o projeto desportivo podia ser perseguido e concretizado se o objetivo desportivo fosse atingido. E eu, ao fim de 3 anos, não consegui atingir. Eventualmente decidi dar a vaga a outros, mas acho que o projeto desportivo está sempre resultante do desafio desportivo. Por isso não tenho qualquer tipo de problema, até porque são muito poucos os projetos de long termo no futebol. E mesmo o médio prazo também já não é propriamente tão fácil no futebol. Há bons projetos no futebol português. Obviamente, para além dos 3 grandes. Há o Sporting Clube Braga, que está mais perto dos grandes, eventualmente, do que dos outros. Muitas vezes que não consegue dar aquele... Acho que acabará por dar. Por dar. Obviamente, pelo todo o trabalho que se está a fazer por trás, não é? Sim, mas também, obviamente, não podemos esquecer que durante na era moderna do futebol português tivemos 5 campeões, não é? Os 3 grandes, sim, o Belenenses e o Boa Vista. O Boa Vista numa determinada circunstância, o Belenenses nos anos 50, se não estou a erro. Ou seja, para o Sporting Braga também é difícil, porque muitas vezes hoje em dia a dimensão do clube está também alicerçada, a dimensão da cidade, o número de adeptos. O Sporting Braga tem construído o projeto de uma forma muito lógica. A nível de infraestrutura já estão a um nível estratosférico, estão muito bem mesmo, e acho que o Sporting Braga, mais cedo ou mais tarde, vai conseguir dar o passo. Já esteve muito perto, sim, e acho que vai continuar a estar cada vez mais perto. Depois também temos o Vitória de Guimarães, que tem um projeto muito, muito definido, um projeto que alicerçado também muito agora na formação, e bem. Depois há aqueles projetos que nos últimos anos têm estado cada vez mais sustentáveis. O Estoril teve, não só depois da minha saída, mas quando no processo de
de mudança de propriedade, teve ali uns shiftings, umas ondulações no projeto. O Rio Ave, que também agora está com mudança de proprietário, também teve ali se calhar um bocadinho resvalar, mas há um projeto muito característico, é o Moreirense, que tem aquele nicho ali de mercado e que continua sempre ali e normalmente é muito, muito competitivo nesse sentido. Há o Casa Pia, que parece-me que tem estado a fazer as coisas bem. O Santa Clara, que apareceu de repente e em força, e que me parece também um projeto estruturado, ou seja, projetos que têm investidores portugueses ou estrangeiros, mas que fazem as coisas com cabeça de tronco e mente e com alguma estabilidade, acabam por ter bons resultados. Por isso há bons projetos em Portugal. E há, obviamente, falta-me dizer isso, que é um projeto próximo do Braga e do Vitória, que é o Famalicão, que é um projeto que eu conheço bem. Que também tem a limitação da dimensão sociogeográfica que tem, mas que tem um investidor importante, que tem bons profissionais, que tem um DNA marcado, que aposta muito no recrutamento, no bom recrutamento, que tem tido um pedigree de vendas incrível nos últimos anos, e que eventualmente o único passo que falta é dar aquele clique desportivo de eventualmente chegar a uma competição europeia que, quer queiramos, quer não, eventualmente é o objetivo velado da organização. Falou aí da gestão, não é? E o papel de diretor desportivo acaba aí por ser ingrato, e vou-te colocar aqui duas situações. Uma que é, até que ponto é que há tentação, e até sendo um homem do futebol com conhecimentos de treino, de treinador, até que ponto é que há aquela tentação, às vezes, de nos metermos no trabalho do treinador, e quanto é que temos que guardar para nós. E a outra é porque a ligação, e corrija-me se eu estou errado, a ligação entre treinador e diretor desportivo tem que ser uma ligação muito forte, não é? Mas ao mesmo tempo o diretor desportivo está vinculado a um presidente que tem as suas ideias, tem os seus objetivos, e por vezes a dada altura o diretor desportivo vê-se no papel de estar a ouvir de um lado e ao mesmo tempo estar a ouvir do outro. É fácil, ou esse é mais do que as contratações, esse é o grande desafio, a ligação. No fundo foi por isso que eu lhe disse que a função é mais uma função de gestão do que propriamente uma gestão técnica, uma função técnica. O diretor desportivo nesse caso tem que ser o filtro, porque normalmente o presidente, o proprietário, o administrador tem uma visão resultadista, mas que é mais conotada com a parte financeira, com a parte do lucro. O futebol é um binómio entre performance e o lucro. O treinador tem uma visão também resultadista, mas mais na parte desportiva, ou seja, quer ganhar, porque o ganhar, no fundo, é a sobrevivência dele dentro da organização. O diretor tem que estar no meio, tem que ser o filtro um bocadinho dos dois, porque trabalha para o presidente, para a administração, para a propriedade, para o clube, mas tem que ser o maior defensor do treinador. E o treinador tem que ter essa capacidade de confiar no diretor desportivo. E muitas vezes a confiança ganha-se. Eu tive um treinador, não vou dizer qual por razões óbvias, que me disse assim: Mário, eu contigo não discuto treino. Não que eu quisesse discutir treino, mas eu percebi que algo não estava a correr bem. E tentei a dois, porque neste momento isto tem que ser sempre a 4 olhos, a dois, explicar. E ele reagiu mal, disse: Mário, eu contigo não discuto treino, não acho que tu tenhas a capacidade. E eu disse: perfeito. Mas eu também disse: mas eu contigo não discuto o mercado. Sou eu que vou fazer a equipa então da forma que eu achar mais lógica. Isto não é um bom approach. Não. Mas às vezes... Mas pronto, é como aquela velha máxima: cada macaco com todo respeito no seu galho. Mas não é bom que assim seja. Há projetos muito interessantes. Por exemplo, a Atalanta é um projeto assim, em que o diretor desportivo contrata, e o senhor Gasperini até há bem pouco tempo treinava e tinha resultados. Agora Gasperini saiu, vai para a Roma, vamos ver como é que... Há projetos que são claramente assim. Essas regras estão estabelecidas. E funcionam. O Dortmund é um bocadinho assim também, alguns clubes alemães são assim, mas pronto, também tem muito a ver com a cultura e com a identidade. Isso, obviamente. Agora, o diretor desportivo tem que ter essa variabilidade de poder driblar um treinador e às vezes também driblar o presidente. Tem que estar no meio dos dois. Por isso é que eu disse, quando esse treinador me disse isso, eu fiquei
por exemplo, justiça seja feita ao José Mourinho, é extremamente fácil trabalhar com ele. Extremamente fácil. Porque ele diz, eu quero jogar assim, quero este tipo de jogadores, define os perfis, e nós, clube, dentro da nossa organização, do scouting, do nosso conhecimento, dizemos ao treinador, ok, para este perfil temos A, B, C, D, escolha. E ele depois tem, obviamente, a capacidade de dizer não quero. Depois, em parte difícil, normalmente os treinadores escolhem sempre aqueles mais difíceis de contratar. Mas isso é a nossa obrigação, tentar fazer melhor. E o José Mourinho foi muito simples. Com o Jorge Jesus é diferente. É um treinador mais manager, que debita futebol a toda hora e que nesse momento também está muito mais presente no recrutamento. O José Mourinho é mais focado no treino e na equipa dele, como quer construir a equipa, como quer preparar a equipa, e dá ao clube essa possibilidade de... Delega, não é? Essa parte. Sim, não delega, não é delegado, é dizer, este é o meu modelo, dentro deste meu modelo tenho estes sistemas, tenho estes subsistemas e quero jogadores com estas características. Que no fundo, num cenário ideal que não existe, o presidente, o proprietário, a administração tem que, obviamente, disponibilizar um orçamento, e dentro desse orçamento o diretor desportivo terá que, com o treinador, tentar montar aquilo que é mais lógico para o projeto desportivo. Agora, isto é muito simplista. Há clubes que depois têm uma estratégia desportiva marcada e que dentro dessa estratégia desportiva vão buscar treinadores e jogadores que, no fundo, têm o perfil dessa determinada organização. Agora, o diretor tem que ter a capacidade de se adaptar. Eu já tive em organizações em que eu era meramente o executor. Já tive organizações que, foi um bocadinho o caso do Estoril, que estivemos na gênese de uma estratégia desportiva que durou algum tempo. Depois a propriedade quis mudar. E obviamente quando a propriedade quis mudar eu também achei que não fazia sentido continuar. Como já tive noutras que eram muito focadas naquilo que o treinador queria, até porque se o treinador tiver um perfil da dimensão do José Mourinho ou do Jorge Jesus, qual é o diretor desportivo que lhe vai dizer não, você está enganado, tem que fazer assim? Não, é óbvio que não, até porque eles estão ao mais alto nível e a carreira deles fala por si. E já sabe isso à partida quando o contrata, não é? Claro, e depois qual é a vantagem do diretor desportivo, e por isso é que eu fiquei muito satisfeito com os elogios públicos do José Mourinho, como também fiquei muito satisfeito com os elogios privados que o Jorge Jesus muitas vezes me faz. Depois nós, diretores desportivos, temos que trabalhar para ganhar a confiança do treinador. Em determinados momentos, ter determinadas atitudes e tomar determinadas decisões que depois se revelam ser corretas, ganhas a confiança do treinador. Depois o treinador da próxima já, obviamente, ficará muito mais amenizado quando tiver que ouvir o que o diretor desportivo tem para dizer. Já confia, não é? Sim, isto é tudo uma questão de confiança. Uma questão de confiança, sim. Já estamos lá da hora, mas ainda tinha aqui uma outra pergunta que eu gostava de fazer. Gostava de perguntar, e isto foi algo que eu vi numa das várias conversas que o Mário às vezes tem, e estão disponíveis, por exemplo, às vezes no YouTube, porque o mundo do futebol tem isto também de maravilhoso, nomeadamente dos portugueses, eu vejo muito isto, não quer dizer que lá fora não se faça, mas a partilha de conhecimento. Como é que se gera uma equipa e um mercado, e corrija-me se eu estou errado, posso estar errado, onde os sócios têm uma palavra a dizer sobre as contratações? Eu penso que no Hajduk Split terá encontrado há uma comissão qualquer. Sim, é verdade. Isso deve ser o caos, não é? Ou não? Ou depois de lá estar é mais fácil? É uma questão de adaptação. Sim. Eu fui o segundo diretor desportivo estrangeiro da história do Hajduk Split. O primeiro tinha durado apenas 3 meses. A Croácia é um mercado incrível em termos de talento. Incrível. Ou seja, a formação naturalmente é muito forte, principalmente na zona de Split, onde existem atletas ao mais alto nível, ténis, basquetebol, futebol, etc. Sim. Então o Hajduk tinha essa capacidade, mas não tinha capacidade financeira. O Hajduk é, em termos de gestão, puramente um clube socialista, ou seja, é um clube em que não se pode ver um euro investido por uma entidade privada. Ou seja, todas as receitas têm que provir do que o clube consegue fazer. Então, no fundo, para controlar isso, o presidente acaba por ser uma espécie de CEO, ou seja, há um casting para eleger o presidente e há um conselho de supervisão que é eleito pelos sócios.
Os sócios não elegem o presidente, elegem esse conselho de supervisão que vem dos próprios sócios. São sócios que têm que ter um número um determinado tempo de filiação, têm que ter, obviamente, na vida pessoal, tem que ter, por exemplo, tem que ter formação universitária, tem que estar pelo menos a um determinado nível em termos de vida pessoal, ou seja, eu tinha na altura, lembro-me, tinha um professor de filosofia, tinha um senhor que era técnico de aeronáutica no aeroporto de Split, tinha 2 ou 3 pessoas que tinham empresas privadas, etc. Ou seja, pessoas bem-sucedidas na área deles, mas que formavam um conselho de supervisão, que eram 7 pessoas, ou seja, um número ímpar, e que votavam por maioria simples se eu o contratava assim ou não. Ou seja, eu para contratá-lo assim tinha que preparar um relatório, porque é que eu ia contratá-lo assim? Com os parâmetros técnicos, táticos, psicológicos, etc. E depois com os parâmetros financeiros. Submetia isso à aprovação deles. Se 4 dissessem sim e 3 dissessem não, eu contratava. Se 4 dissessem não e 3 dissessem sim, eu não contratava. E isso era... E muitas vezes, quando tinham dúvidas, sim, queriam reunir e queriam que eu explicasse. Então imagina, o problema disto era no último dia de transferências. Pois. Normalmente é 31 de agosto. E com todo Quer respeito, puxar, a malta está de férias e eles estão em locais da Croácia que têm uma costa fantástica e eu não conseguia ter contacto com eles. E admito que houve 2 ou 3 contratações que fiz sem ter aprovação. E o presidente disse, faz e depois logo se vê. mas logo se vê. Acredito que se calhar noutros países, nomeadamente, por exemplo, em Portugal ou na Turquia, isso fosse impossível, até porque no dia a seguir, aliás, uma hora depois já estava em tudo que é sítio. Isso acontecia na Croácia, essas fugas de informação? Nem tanto, até porque aquilo estava perfeitamente definido e era um dos pilares da organização do clube. Por isso é que o Hajduk, infelizmente, não consegue sair desta dimensão. Porque a cada 6 meses tens que fazer uma equipa nova, porque acabas por ter que vender os melhores para poder sustentar o clube, ou seja, para pagar salários. O Hajduk, se tivesse a capacidade de ter um investidor privado, eventualmente teria um nível superior. Mas, por exemplo, na Turquia ou em Portugal, essa questão de os sócios decidirem, os sócios obviamente não decidem, os sócios, os proprietários, o que quiserem chamar. Mas muitas vezes, e acho que não é propriamente nenhuma indiscrição, há nomes que caem propositadamente na praça pública para perceber se tenham bom ou mau acedimento. No fundo, acaba por ser uma coisa parecida. Só que lá é perfeitamente estabelecido em termos de processo burocrático. E para mim foi também uma aprendizagem. Porque, repare, eu passei do Hajduk, um clube totalmente socialista, na perspectiva, não tem nada a ver com a política, na perspectiva de que, obviamente, os sócios é que decidem, para o PAOK, em que tinha um proprietário russo, o Sr. Savides, que me disse na primeira entrevista, eu quero ganhar a todo custo, porque nunca tinha ganho um campeonato, como já falámos antes, isso quero ganhar a todo custo. E que tinha 100% das ações do PAOK, porque não podia ter 150% ou 200%. Ou seja, passa de uma... Savides foi o que entrou com, exatamente, com a arma... com o coldre, não tinha pistola, só tinha o coldre. Foi no ano anterior à minha chegada. E então venho de uma perspectiva completamente socializante para uma perspectiva de investimento privado puro e duro. E depois saio, obviamente tive a passagem durante a pandemia do Famalicão, mas depois passo para o Fenerbahçe, em que é um clube em que os sócios é que elegem o presidente e elegem um board, ou seja, há um board de diretores, cada um responsável por uma modalidade ou por um departamento do clube, mas que sendo também, ou seja, um clube associativo, o presidente é a pessoa provavelmente a nível económico ou financeiro mais importante da Turquia. Ou seja, eu acabo por ter ali uma experiência grande a vários níveis. Por isso é que, pronto, acho que também isso também é uma vantagem do meu perfil. Dificilmente encontrarei um projeto que me vá surpreender pelo menos a esse nível, porque já tenho uma experiência grande nessa área. E não falámos da Roménia ainda, não é? Porque a Roménia também acredito que tenha sido... A Roménia foi giro também, até porque a Roménia naquele momento... É a primeira experiência fora, a Roménia? Foi a primeira experiência como diretor desportivo fora, sim. Tinha tido experiências antes ao nível do recrutamento, na Polónia também e na Roménia. E o facto de eu ter estado antes na Roménia, no Steaua de Bucareste, e falar a língua também teve alguma vantagem. Na altura a Roménia, não sei se recordo, nessa altura, em 2010, 11, 12, a Roménia e o Chipre absorviam muito do talento português, porque nós aqui em termos financeiros ainda estávamos um bocadinho abaixo, e a Roménia na altura tinha... Colocou o Cluj, por exemplo? Sim, o Cluj, que tinha muitos treinadores e jogadores portugueses, foi nesse ano também. E a Roménia foi uma experiência interessante, porque também na altura o dono do Astra, na altura era Astra Ploiest, não era Astra Giorgio, entretanto mudou de cidade,
era na altura a pessoa mais rica da Roménia e obviamente também um proprietário importante. Na altura tive também o Tony Conceição como meu treinador lá no Astra e foi uma experiência muito enriquecedora, mas nós precisávamos pelo menos mais uma hora para falar sobre ela. Sobre a Roménia. Só sobre a Roménia. Olha, vou-te fazer aqui 3 ou 4 perguntas assim muito rápidas para depois fecharmos com um clube que lhe diz muito. Tem uma pergunta só sobre isso, portanto já estamos bem para lá da hora. Qual foi a maior contratação? Não a mais difícil, que isso pergunto-lhe a seguir. Você pode responder a seguir. A maior contratação que fez, aquela que se orgulha mais de ter conseguido. Eu acho que tem que ser o José Mourinho. Acho que tem que ser o José Mourinho, até porque ninguém... Agora é fácil dizer, porque tive um ano com o José Mourinho, não ganhamos o campeonato e tal, alguma pressão na Turquia, mas se alguém dissesse há um ano atrás, há mais de um ano, em maio de 24, que o José Mourinho, depois de ter estado na Roma, de ter ganho uma final europeia, de ter perdido as outras nos penaltis, de ser o único treinador no mundo com os 3 troféus da Europa, a Champions, a Europa League e a Conference, ia para o Fenerbahçe da Turquia, ninguém ia acreditar. E o facto é que num mês acabamos por consegui-lo. Acho que provavelmente essa terá sido a maior contratação, até pela dimensão. Não digo também o Jorge Jesus, porquê? Porque não estive na gênese da contratação. O Jorge Jesus é que me leva a mim para o Fenerbahçe. Não tenho problema nenhum a admiti-lo e agradeço-lhe muito e estarei eternamente agradecido, porque foi ele que me levou para o projeto. Ou seja, o Jorge Jesus já estava contratado pelo Fenerbahçe e na altura achou que precisava de alguém ao lado dele na área de gestão que o pudesse ajudar num contexto que ele não conhecia e que eu conhecia bem, pelo menos primeiro pela experiência grega, que é muito similar, e depois porque uns meses antes de eu ir para o Fenerbahçe eu tive quase a ir para outro clube turco também, da mesma cidade e da mesma dimensão, e então o Jorge Jesus sabia disso e acabou por me convidar. Por isso é que não digo que o Jorge Jesus também é uma contratação, porque não é uma contratação minha, a verdade é essa. É uma pessoa que eu tenho muito orgulho em ter trabalhado e que aprendi muito, mas a maior contratação terá que ser o Mourinho. Que sentimento é que, se conseguir recordar, não é, que lhe trouxe quando fechou esse contrato? Quando há aquele momento onde finalmente o dia acaba e há aquela realização daquilo que foi feito, e neste caso, quando fechou com José Mourinho, acaba por ser, e é a maior contratação. Que sentimento é que isso lhe trouxe no seu, se quiser partilhar, no seu âmago, no seu íntimo? Há sempre o sentimento do objetivo realizado, mas também, com toda a justiça ao José Mourinho, ele quando me disse que ia para o Fenerbahçe, foi uns dias antes de assinar contrato, e eu senti que naquele momento estava feito. Obviamente, há sempre aquela velha história do preto no branco, não é? De pôr a caneta no papel. E lembro-me que até pela diferença horária, já foi madrugada dentro que nós recebemos o contrato assinado, depois obviamente advogados, uma série de coisas. Mas a verdade é que, e se recorda, o José Mourinho já estava a conversar com ele, mas nós tivemos eleições em junho no Fenerbahçe e um dos outros candidatos também tinha falado no José Mourinho, e depois havia ali uma espécie de disputa, quem é que ia trazer o Mourinho, se era o presidente atual, se era o putativo candidato, e o facto de José Mourinho ter dito, não, Mário, vou contigo, e isso deu-me uma certa sensação de realização, porque quando a primeira entrevista, primeiro encontro que tive pessoalmente com o Mourinho em Roma, apresentei-lhe o projeto do Fenerbahçe. Foi uma apresentação exaustiva, tínhamos 100 e tal slides, e ele ficou impressionado porque não estava à espera que a Turquia fosse, ou seja, que ia ter mais trabalho na Turquia na área organizativa do que propriamente na área futebolística, e eu consegui mostrar-lhe que pelo menos o meu Fenerbahçe já era organizado, e uma das coisas que eu me orgulho muito é que ele disse também publicamente que não sentiu diferença nenhuma, por exemplo, da Roma ou do Tottenham para o Fenerbahçe em termos organizativos. Isso foi também, obviamente, um grande elogio velado, não só a mim, mas a toda a gente que trabalha no Fenerbahçe. Por isso, a de Mourinho foi esse sentimento de ok, ninguém acreditava, mas isto foi possível fazer. E mais difícil? O mais difícil foi agora em janeiro o Skriniar, o central eslovaco que eu trouxe do Paris Saint-Germain. Mais difícil porque havia o
o rival da cidade, o Galatasaray, que durante um mês e meio, todos os dias saía na imprensa que ele ia chegar amanhã para o Galatasaray, ia chegar. E eu, com a ajuda de José Mourinho, também com a ajuda do Luís Campos, que é uma pessoa que eu conheço e considero, fui a Paris e em 48 horas consegui trazê-lo. Mas foi a mais difícil. O mais insólito que lhe aconteceu, e deve ter histórias, e não abordámos essas histórias aqui, o mais insólito que lhe aconteceu nesse mundo fora, enquanto diretor desportivo? Isso é muito difícil, porque os mais insólitos provavelmente não podem ser falados aqui em público, porque depende muito. Insólito aconteceu-me agora, recentemente, uma coisa insólita, gira. Em Portugal eu sou praticamente anónimo, como já falámos, mas na Turquia as pessoas reconhecem-me, até porque o mediatismo do diretor desportivo do Fenerbahçe é grande. E nós, infelizmente, este ano perdemos o campeonato, ou seja, perdemos não, o Galatasaray foi campeão 2 jornadas antes do final da Liga, que é um problema grande. E eles estavam a jogar em casa e nós também estávamos a jogar em casa à mesma hora. Então acabou o jogo e uma decepção grande, os adeptos muito decepcionados, e eu, 1 hora, 2 horas depois do jogo ter terminado, saí de carro para casa. Normalmente os estrangeiros na Turquia não conduzem, têm motoristas, eu conduzo sem problema. Obviamente agora tenho dificuldade em conduzir em Portugal, porque na Turquia as regras de condução são completamente diferentes, são agressivas. Já por lá passei e já e então eu vivo 15, 20 minutos do estádio, e no caminho para casa, ou seja, à noite, eram 10 da noite, na saída, pouco antes da minha casa, tinha uma operação stop. Na Turquia é muito normal, ou seja, ao fim de semana, e normalmente tem que se ligar a luz do carro para eles verem quem é, porque pronto, querem perceber. E vários carros de polícias, vários polícias, e na Turquia os polícias estão armados como se estivéssemos em tempo de guerra. E pronto, eu pensei, ok, eu vou ligar, um carro bem tratado, não haveria problema, eu de fato vinha do jogo, mandam-me parar. E eu pensei, às tantas, adepto do Fenerbahçe, zangado comigo, às tantas, adepto do Galatasaray, que vai troçar da minha tristeza, e eu acabo, pronto, paro, abro o vidro, e ele reconhece-me e pede-me para sair do carro. Eu aí comecei a ficar meio preocupado, assim, não sei o que é que está a acontecer, até porque o meu turco não é suficientemente desenvolvido para poder ter uma conversa desse nível. Então pronto, eu tirei a identificação, mostrei quem era, o cartão do Fenerbahçe e tal, e acabou por o polícia ser adepto do Fenerbahçe, ter chamado mais 2 ou 3 adeptos do Fenerbahçe, e parámos o trânsito para eles tirarem uma fotografia comigo. Ou seja, às 10 da noite num sábado, depois de ter perdido o campeonato. Acabou por ser insólito, mas também uma sensação de alguma realização, porque no fundo é um conhecimento também do meu trabalho, que apesar de não termos ganho, as pessoas pelos vistos reconhecem que eu fiz um trabalho assinalável, mas acabou por ser insólito porque, pronto, naquela hora da noite, uma operação stop não é propriamente uma coisa como aqui em Portugal, e o polícia ter parado o trânsito quase na autoestrada para tirarmos uma fotografia todos juntos foi uma coisa gira. É um dos insólitos, pequenos os outros, dos que se podem falar em público. Última questão. Que espaço tem o Leixões na sua vida? Não, tem um espaço no meu coração. Obviamente é o clube da minha cidade. É o clube que durante algum tempo eu andei a gastar água, luz e equipamentos, porque não jogava nada e andei lá só a gastar o dinheiro do clube. É um clube que me marcou pela positiva e pela negativa. Pela positiva, que foi a minha primeira experiência, e é o clube que eu posso dizer que sou adepto. Mas é o clube onde meu pai teve 3 momentos diferentes ligado à presidência e que acabou por prejudicar muito a vida dele e a vida da família, porque esteve em momentos que são os momentos de há 30 e 40 anos em que quem estava no futebol pagava para estar no futebol. E isso muitas vezes era feito à custa do bem-estar daqueles que mais sofriam em casa. Mas deu-me também a lição de que, ok, eu quero trabalhar no futebol, mas quero trabalhar no futebol de uma forma lógica, de uma forma profissional, e não cometer, infelizmente, os mesmos erros que o meu pai acabou por cometer pelo amor que tinha ao Leixões. O coração tolo dá razão nesse caso? O coração toldou muito a razão. Por isso é que eu depois também cometi
erro calculado de ter a minha primeira experiência como diretor desportivo no Leixões e acabou por não correr muito bem, porque aquela velha máxima dos santos da casa não fazem milagres aplicou-se na exatidão, mas é um clube que se eu puder ajudarei sempre. É um clube que tem dimensão para estar na Primeira Liga e na metade de cima da tabela, porque tem uma coisa que poucos têm, tem massa humana. Tem massa humana, está bem localizado e tem bairrismo, tem pessoas que gostam, muito embora, pronto, tem-se perdido um pouco porque tem andado muito longe dos holofotes, e espero que as coisas corram bem, se eu modestamente alguma vez puder ajudar, mas ajudar só mesmo à distância, porque ainda estou muito marcado pelo que aconteceu atrás, no tempo do meu pai. Mário, muito obrigado. Foi de facto um privilégio, um gosto de estar tê-lo aqui neste Final Cut. Espero que tenha gostado. Gostei muito, é honra e o privilégio foi meu. Espero que não me tenha delongado muito e tenha feito a si e também aos nossos ouvintes ficarem aborrecidos, mas foi um grande privilégio, porque voltar a Portugal e ter estas hipóteses é sempre muito bom. E eu só tenho pena, porque nós, por norma, de facto, andamos ali numa hora de conversa, uma hora e pouco, mas e aqui já vamos bem para lá disso, e eu ainda gostava muito mais, até tenho aqui muitas dúvidas sobre a própria função, não só a carreira, mas a própria função, mas talvez noutra oportunidade, com uma visita mais daqui a uns tempos do Mário, com mais sucesso desportivo. Quando quiser. Muito obrigado também a si que esteve aqui a ouvir a nossa conversa. Já sabe, se gostou, é deixar aí o like, comentar e partilhar. Nós voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.